Se a gente para para olhar os encartes daqueles álbuns mais famosos da bossa nova, sabe? Aqueles que, assim, conquistaram o mundo inteiro. Aham, os grandes clássicos. Isso, saltam aos olhos aqueles nomes lendários, tipo o Tom Jobim e o João Gilberto. Parece que a música moderna brasileira nasceu ali, né? Pronta, perfeitamente embalada naquelas vozes mais suaves. Dá total essa impressão de que surgiu do nada. Pois é, mas e se o código genético de toda essa revolução musical tivesse sido projetado anos antes, lá nos bastidores, por um sujeito cujo apelido era simplesmente Garoto? Olha, essa é a peça do quebra-cabeça que a história oficial muitas vezes acaba deixando na gaveta. A gente foca muito em quem fez sucesso, né? Exato. A gente costuma focar nos artistas que gravaram os discos de maior sucesso comercial, que estouraram. Mas a verdadeira fundação de um estilo, ela quase sempre acontece de forma bem mais silenciosa, sabe? Décadas antes. Isso, décadas antes, ali na sala de estar de algum inovador que é totalmente obsessivo. E é exatamente essa fundação silenciosa que a gente vai explorar na imersão de hoje. A nossa fonte de informações para essa análise é, assim, fantástica por ser tão específica e tão crua, sabe? É um material super rico. Muito. Nós estamos com as anotações de uma estudante de música, a Giza Bandeira. Ela compilou essas notas super detalhadas durante um curso online de violão. O curso ministrado pelo professor Adilson Oliveira, certo? Exatamente esse. E o foco inteiro do estudo dela e da nossa conversa aqui hoje é tentar entender como esse músico, Aníbal Augusto Sardinha, que é o famoso Garoto, como é que ele operou como uma espécie de elo perdido mesmo. A ponte, né? É a ponte exata entre o choro tradicional e aquela harmonia moderna que o mundo consome hoje como música brasileira. Para estabelecer um pouco de contexto para quem está acompanhando a gente, nós estamos falando de um homem que viveu muito pouco. O Garoto nasceu em 1915 e faleceu em 1955. Caramba, 39 anos só. Foram apenas 39 anos de vida. E, mesmo assim, o impacto da obra dele é um negócio tão profundo que, como a própria Giza relata lá nas notas dela, ao entender o que ele fazia no violão, a cabeça dela simplesmente pareceu explodir. Eu imagino. Ela, teve uma epifania. Total. Ela conta que passou a vida inteira ouvindo MPB sem fazer ideia de que a raiz de absolutamente tudo estava ali, nas mãos do Garoto. Mas, vamos dar um passo atrás, porque as anotações mencionam uma coisa muito louca. Aos 11 anos de idade, ele já estava tocando profissionalmente em São Paulo. Sim, o apelido dele nem era Garoto ainda. Não, chamavam ele de moleque do banjo. E a lista de instrumentos que ele dominava é um negócio que impressiona muito, tipo violão, violão tenor, violão de 7 cordas, banjo, cavaquinho, bandolim e até guitarra elétrica. Uma versatilidade absurda. Só que assim, fazendo um pouco o papel de advogado do diabo aqui, geralmente quando alguém tenta tocar 7 instrumentos diferentes, essa pessoa acaba sendo mediana em todos eles, né? É aquele famoso quem faz de tudo um pouco, não faz nada direito. É a armadilha do clínico geral. Isso. Como é que ele evitava que a técnica dele ficasse, sei lá, diluída ou muito genérica, tocando tanta coisa? Olha, essa é uma dúvida excelente, porque a mecânica de um banjo, por exemplo, é diametralmente oposta à mecânica de um violão de 7 cordas. É muito diferente, né? Demais. O banjo exige um ataque muito mais percussivo, mais rápido, enquanto os 7 cordas já pede um contraponto super profundo, sustentado ali nos graves. E o professor Adilson Oliveira aborda isso de uma maneira muito esclarecedora no curso. O que ele diz? Ele explica que o Garoto não era só um colecionador de instrumentos. Ele funcionava de fato como um poliglota. Como assim um poliglota, tipo, de idiomas? As línguas diferentes, essa pessoa começa a enxergar conexões que um falante nativo de uma língua só jamais conseguiria ver. Ah, entendi. Ele cruzava as técnicas. Exatamente. O Garoto aplicava a percussão do banjo quando ele estava tocando violão. Ele pegava aquele fraseado rápido, sabe, típico do bandolim, e trazia para o cavaquinho. Caramba, que genial. Então, em vez de ficar preso às regras engessadas de cada instrumento, ele usava essa proficiência múltipla para transformar o violão num verdadeiro laboratório de modernidade. Então ele pegava, sei lá, as melhores palavras de cada instrumento para criar um vocabulário novo? Isso, um vocabulário sonoro completamente inédito no Brasil. Isso faz muito sentido. Quer dizer, em vez de diluir o talento, ele estava
somando as referências. E isso, obviamente, não passou batido na época, porque ele não era aquele estereótipo do músico genial que é marginalizado tocando em um bar vazio. Não, de forma alguma, ele estava no topo. O currículo dele, segundo as notas, inclui tocar nas maiores rádios da Era de Ouro, tipo a Rádio Nacional, a Record, a Mairinque Veiga. Ele gravou em selos gigantes e ele acompanhava ninguém menos que Carmen Miranda, Dorival Caymmi, Ari Barroso. Ele estava literalmente no epicentro da indústria, né? Totalmente inserido na elite musical. E pensa bem, tocar com artistas de estilos tão variados, indo do Francisco Alves até o trio Surdina, que aliás ele formou em 52 com o Fafá Lemos e o Chiquinho da acordeon, isso exigiu uma capacidade de adaptação que era fora do normal. Tinha que ser um camaleão. Precisava absorver a demanda comercial, ali, da era do rádio, que era o que pagava as contas, e, ao mesmo tempo, ele encontrava brechas para injetar a própria engenharia musical dele ali no fundo, no acompanhamento. E é exatamente essa engenharia que me fascina nas anotações que a Giza fez. Ela começa a dissecar algumas composições específicas para o curso, e acho que uma das primeiras é o Teaser Centenário. Assim, uma peça dificílima. Pois é, ela aponta ali o uso muito intenso da polifonia e de um ritmo que ela mesma batiza nas notas de choro jazzístico. Para quem está ouvindo a gente e não tem tanta familiaridade com a teoria musical do violão, o que significa aplicar polifonia na prática, tipo, no meio de um choro. Bom, a polifonia, tentando explicar de uma forma bem visual, é a capacidade de fazer com que um único instrumento soe, na verdade, como dois ou mais instrumentos tocando juntos. Como se tivesse uma banda ali num violão só. Quase isso. No violão solo, isso significa que o polegar da mão direita do músico tá ali tocando a linha de baixo, sabe? Marcando o ritmo e a harmonia, da mesma forma que um contrabaixista faria numa banda. Certo, o polegar fica ali no grave. E o resto da mão? Enquanto o polegar faz o baixo, os outros dedos dessa mesma mão estão tocando a melodia principal nas cordas de baixo, de forma completamente independente. Olha, é um grau de coordenação motora simplesmente assustador. Nossa, é tipo aquele desafio de dar tapinhas na cabeça com uma mão e ficar esfregando a barriga com a outra, né? Só que numa velocidade alucinante e, detalhe, precisando soar perfeitamente afinado e bonito. É exatamente isso. E o choro tradicional já tem um pouco dessa característica por natureza, mas o que o garoto faz no Teaser Centenário é subverter totalmente a base rítmica. Onde entra a parte jazzística que ela fala? É que, em vez de manter aquele ritmo certinho, previsível, ele começa a adicionar contratempos e acentuações em momentos que o ouvido não espera. Aquela pulsação reta do choro ganha um swing diferente, que é o que a Giz identifica muito bem como uma influência super direta da rítmica do jazz norte-americano. Cara, que interessante. Outro detalhe técnico que ela nota sobre essa música, e que me deixou super curioso, é a forma como ele monta os acordes. A questão da inversão. Isso. Ela diz que o brilho do som dele vem de acentuar as cordas médias do violão, que seriam as cordas Sol, Ré e Lá, através de acordes dissonantes e, mais especificamente, usando a tal da inversão de acordes. Sim, essa é uma das grandes sacadas dele. Mas, assim, mecanicamente falando, o que muda no instrumento quando a pessoa inverte um acorde? Por que isso deixa o som tão diferente para o ouvinte? Para entender isso, pensa na construção padrão de um acorde de violão. Se o acorde é um dó maior, por exemplo, a nota mais grave que vai ser tocada pelo polegar vai ser um dó. É como se fosse a fundação de uma casa, sabe? A base de tudo. Isso. O violão tradicional brasileiro do choro e do samba usa demais essas fundações graves, o que cria aquele som encorpado, grandão. Mas o problema é que isso muitas vezes pode soar pesado, acabar embolando o som se tiver outros instrumentos tocando junto ou um cantor. Fica tudo competindo no mesmo espaço, né? Exato. E o que a inversão de acordes faz é justamente mudar o centro de gravidade dessa harmonia. Peraí, então, em vez do dó ali no baixo, ele coloca uma outra nota do acorde como base. Isso mesmo. Ele pode colocar um mi ou um sol como a nota mais grave desse mesmo acorde.
Isso transfere toda aquela tensão e o peso da harmonia das cordas mais grossas e graves lá de cima para o meio do braço do violão. Para as cordas médias que ela mencionou. Exatamente, para as cordas Sol, Ré e Lá. O resultado acústico disso é bem imediato. As frequências graves do som são literalmente limpas do espectro sonoro. O som fica mais leve. Fica muito mais leve. O violão perde aquele peso de bum-bum no fundo e ganha um brilho super agudo e médio. Fica, sei lá, um som mais cristalino, quase suspenso no ar. Nossa, mas isso abre um espaço enorme para a voz do cantor respirar, não é? Quer dizer, o cantor não precisa mais ficar gritando para competir com os graves do violão. Matou a charada. E se a gente guardar essa informação técnica de limpar os graves e usar mais as cordas médias, a gente vai perceber que foi exatamente essa a estética acústica que o João Gilberto transformou na espinha dorsal da bossa nova alguns anos depois. Caramba, é a semente de tudo mesmo. Sensacional. E essa mesma engenhosidade técnica leva a gente para análise que a Giza faz da música Desvairada. E aqui eu confesso para você que eu fiquei meio confuso com a observação dela nas notas. Por que confuso? A peça é incrível. É que assim, o título da música é Desvairada, né? O que sugere um negócio meio fora de controle, um negócio caótico, tipo uma loucura mesmo. Aham, a palavra dá essa ideia. Mas a Giza descreve a música nas notas apontando uma estrutura que é super matemática, cheia de progressões cromáticas e umas modulações de tons super influenciadas pelo impressionismo e pelo jazz. E eu fiquei pensando, se é um negócio tão meticulosamente calculado, por que soa desvairado? Isso não é uma contradição meio forte? É, mas é uma contradição totalmente proposital. Olha, o garoto era muito conhecido por ter um humor super fino, meio irreverente, sabe? Ah, então é uma brincadeira. Total. O título Desvairada é, na verdade, uma piada interna dele sobre o efeito psicológico que a própria técnica causa em quem está escutando. Entendi. É tipo, comandar numa montanha-russa que parece que o carrinho vai sair voando dos trilhos a qualquer segundo, mas na verdade ele está ali perfeitamente preso e parafusado na estrutura. É uma analogia perfeita, porque quando a Giza menciona ali as progressões cromáticas, ela está querendo dizer que ele muda os acordes subindo ou descendo no braço do violão de meio e meio tom. Ele passa por todas as notas consecutivas, sabe? Sem pular absolutamente nenhuma. E o que isso causa no ouvido? Causa uma sensação de instabilidade constante. É como se a música nunca parecesse repousar, entende? Ela tá sempre deslizando debaixo dos seus pés. E é aí que entra também a influência do impressionismo francês, de compositores tipo Claude Debussy ou Maurice Ravel. O impressionismo na música sempre me faz pensar naquelas pinturas em aquarela. Isso, a pintura do Monet. É, aquelas pinturas onde as bordas dos objetos não são nítidas, né? As cores meio que se misturam umas nas outras. Exatamente isso. A harmonia impressionista, ela foge daquela resolução óbvia e quadrada, onde um acorde tenso obrigatoriamente tem que resolver num acorde relaxado logo em seguida. Fica mais fluido. Fica ambíguo. Em vez de linhas nítidas, eles usam acordes que soam meio nebulosos, criando texturas e cores sonoras diferentes. E o genial é que o garoto pegou essa aquarela harmônica lá da Europa e cruzou com a dinâmica pesada do jazz. Como funciona essa dinâmica no jazz? No jazz, especialmente na segunda metade de um solo, de um improviso, a banda costuma ir aumentando gradativamente o volume e a densidade das notas. Isso cria um crescendo de tensão enorme que vai apertando o peito de quem escuta. E em Desvairada, ele simula esse crescendo de uma banda de jazz inteira sozinho no próprio violão. Caramba! Chega uma hora que parece que os dedos dele vão, tipo, se enrolar todos e a música vai simplesmente desmoronar. Mas ele mantém um controle rítmico absoluto até o último segundo. Daí o título irônico. Nossa, isso deve exigir uma destreza física que deve ser um negócio quase desumano. O que me leva para outra composição que a Giza analisa nas notas, que é o Jorge do Fusa. O Jorge do Fusa é uma loucura. Ela diz que é o exemplo supremo da velocidade inquieta. E, para variar, tem outra brincadeira no nome da música. Pelo que eu vi, Jorge era um amigo dele, certo? Isso, uma homenagem ao amigo. Mas e o Fusa? O que diabos é uma fusa nesse contexto prático da música? Bom, a fusa é uma figura rítmica da teoria musical que vai ditar a duração de uma nota no tempo. Para colocar
Em perspectiva, para quem está escutando e não lê partitura, pensa num compasso padrão de 4 tempos, que dura ali cerca de 2 segundos no andamento normal de música. Tá, 2 segundos. 1, 2, 3, 4. Isso. Nesse espaço curto, de 2 segundos, cabem exatamente 32 fusas. 32 notas? Em 2 segundos? É uma fração minúscula de um batimento cardíaco, sabe? Cada nota dura quase nada. Então, quando ele intitula a música de Jorge do Fusa, ele está essencialmente colocando uma placa de aviso em neon gigante na partitura dizendo: apertem os cintos porque o negócio vai ser rápido. Meu Deus! Saltos distantes com a mão esquerda ao longo de todo o braço do instrumento só para alcançar os acordes daquela velocidade. Tem que ter reflexo de atleta, né? São mudanças de tonalidade que acontecem assim quase na velocidade do pensamento. Mas ó, aqui entra uma dúvida genuína da minha parte. Se a música é só velocidade, só saltos malucos pelo braço do violão e essa matemática rítmica de tocar dezenas de notas por segundo, isso não corre o risco de virar apenas um esporte. Um exibicionismo, você diz. É, um exibicionismo meio sem alma. Porque se a gente pensar bem, músicos que são super famosos pela emoção contida, pelo menos é menos, tipo o próprio João Gilberto, eles reverenciavam o garoto. Onde é que entra a emoção no meio dessa avalanche de técnica toda? É fundamental a gente levantar esse ponto, porque, olha, se o garoto fosse apenas uma maquininha de tocar notas rápidas, a influência dele não teria durado nenhuma década. Seria só uma atração, né? Ele teria sido uma curiosidade de circo, não um pilar central da música moderna. E a resposta para essa questão da emoção, do sentimento, ela está escancarada em outras 2 peças que a Giza analisa com muito carinho nas notas dela, que são Lamentos do Morro e Tristezas de um Violão. E o que tem de diferente nessas peças? É aqui que a paisagem muda radicalmente. Em Lamentos do Morro, ele para de usar o violão como se fosse uma metralhadora de notas, sabe? E passa a usar o instrumento como um substituto para a própria voz humana. Como ele faz o violão cantar na prática? Tem um recurso na execução que a gente chama de linha cantável, onde o instrumentista prolonga bem levemente algumas notas e encurta outras, atrasando o ritmo de propósito num movimento super sutil de vai e vem. Tipo o rubato. Isso. É como se o violão estivesse literalmente respirando, soluçando ou hesitando antes de falar, entende? É a diferença entre, sei lá, você pegar um texto e ler ele de forma robótica, respeitando todas as pontuações duras, e você interpretar aquele mesmo texto como um ator de teatro do palco. Exatamente isso. Aquele mesmo intelecto super-humano, capaz de calcular 30 notas por compasso, é usado ali para criar umas dissonâncias que, aos nossos ouvidos, soam como um lamento puro. E já em Tristezas de um Violão, a estrutura formal da música é muito mais livre. Menos rígida, então. Muito menos. Ele utiliza os mesmos acordes complexos inspirados no impressionismo, daqueles que a gente falou agora há pouco, só que eles são aplicados unicamente para expressar melancolia. A dissonância ali deixa de ser uma ferramenta para gerar susto ou surpresa e passa a ser uma ferramenta para gerar saudade. Gera uma tensão emocional ali no peito de quem escuta. É físico, você sente a música apertar. É quase como se ele estivesse querendo provar que é sim perfeitamente possível ser intelectualmente super complexo e, ao mesmo tempo, visceralmente popular, né? Que toca o coração de qualquer um. E esse foi o grande triunfo do garoto. A vasta maioria dos instrumentistas se divide muito em 2 acampamentos. Quais? Ou eles têm uma técnica estelar, perfeita, mas são totalmente frios e matemáticos. Ou eles têm uma pegada incrivelmente emocional, sabe? Tocam com a alma, mas são super limitados tecnicamente. É raro achar um meio termo. Unir os 2 mundos com perfeição é um fenômeno raríssimo na história da arte. E foi justamente essa fusão de cérebro e coração ali do garoto que plantou a semente principal para a bossa nova. O que nos leva diretamente para a reta final das anotações da Giza. É o momento em que ela percebe a ponte estrutural entre tudo isso que a gente descreveu até aqui e o nascimento do estilo musical que faria o Brasil ficar famoso no mundo inteiro. Ela analisa 2 músicas finais nesse módulo do curso. Gracioso e 2 contas. Essas mesmo. E eu tenho que admitir que eu estava lendo as notas e eu ri sozinho num trecho. Porque a Giza, assim,
Ela literalmente escreve um kkk bem grande no caderno dela, logo do lado da palavra gracioso. Ah, essa reação nas anotações de estudo é muito genuína, é maravilhosa. Ela riu porque, de repente, ela percebeu a genialidade da coerência dele, entende? Como assim coerência? Imagina, depois de passar o curso online inteiro destrinchando essas músicas tensas, dificílimas de tocar, super rápidas e cheias de acordes dissonantes, ela bate de frente com o Gracioso. E a música entrega de forma literal, quase didática, sabe? Exatamente o que o título promete. Sim, ela nota que, diferente das outras, nessa peça não existem aquelas tensões excessivas que deixam a gente ansioso. É tudo muito polido. Ela diz que as progressões caminham para umas resoluções bem delicadas, mais fáceis de digerir. Até os ornamentos são tocados de forma super contida. A forma da música casa perfeitamente com a intenção. Mas pelo que eu vi, é a próxima música a duas contas que realmente consolida esse elo perdido para o estilo da bossa nova, não é? Sem dúvida nenhuma. Olha, Duas Contas é um marco histórico. Nela ocorre uma sofisticação harmônica incrível que abraça o choro tradicional, mas funde ele completamente com as harmonias modernas. Tem um clima mais aconchegante. Tem um caráter super lírico, intimista, mas o lance mais revolucionário ali não é nem esse. É o espaço de diálogo que a música propõe. Diálogo entre quem? Entre os instrumentos. Entre o instrumento e a voz do cantor? Vê bem, no modelo tradicional da música popular brasileira até aquele momento, o cantor era o protagonista absoluto no palco ou na rádio. O cantor brilhava e o resto acompanhava. Isso, o violão ficava lá no fundo, marcando o ritmo e oferecendo só a base harmônica para a voz. Era uma relação de hierarquia muito clara. E o que a estrutura de Duas Contas acaba pavimentando é o estilo de conversa musical. Como um bate-papo entre os dois. Exatamente. A melodia cantada faz uma pergunta, o cantor faz uma pausa para respirar e o violão entra respondendo com um fraseado super complexo, preenchendo aquele vazio da voz. Eles literalmente dividem a atenção do ouvinte de igual para igual. Ah, entendi. É o conceito de que o acompanhamento, ele não precisa ser subserviente ao cantor. O violão vira um parceiro de dança da voz, os dois ali dividindo o salão. Perfeita. E, lendo as anotações, é exatamente nesse ponto da análise de Duas Contas que rola a grande epifania da Giza. Aquele momento ahá, sabe? Que justifica o curso inteiro e toda essa investigação que a gente está fazendo. E o que ela relata nas notas com as palavras dela. Ela descreve, assim, meio em choque, que ela passou 40 anos da vida ouvindo os grandes clássicos da MPB e da bossa nova. 4 décadas com essas sonoridades impregnadas no cérebro dela, escutando no rádio, nos discos. Mas foi só agora, destrinchando essas partituras ali no curso do professor Adilson, que as cortinas finalmente se abriram. A ficha caiu. Caiu total. Ela percebeu que aquela suavidade específica que encanta ela na bossa nova, aquelas resoluções super delicadas de harmonia, o uso magistral de acordes invertidos para limpar os graves que você explicou, tudo isso não caiu do céu lá no fim dos anos 50, sabe? Não foi obra do acaso. Não. Tudo isso é fruto direto da visão antecipatória que o garoto teve. Ele foi a bússola original, não apenas do João Gilberto, mas assim, do Tom Jobim, do Baden Powell, do Rafael Rabelo e tantos outros. Olha, isso é o poder de compreender de verdade a linha evolutiva da arte, sabe? É entender que essa cachoeira gigantesca, impressionante que é a bossa nova, ela não surgiu do nada brotando do chão de uma vez. Ela foi sendo alimentada por uma nascente muito específica, que precisou ir cavando ali silenciosamente pelas pedras, muito antes de virar um rio largo e famoso. Nossa, e isso levanta uma reflexão muito interessante para a gente pensar sobre a natureza dessas grandes inovações culturais, né? Porque existe esse mito muito persistente no mundo das artes de que o gênio revolucionário é aquele cara que chega chutando a porta, queima todas as regras antigas e inventa algo totalmente do zero no momento de pura rebeldia. Esse mito do gênio rebelde é muito atraente para a cultura pop. Mas a verdade é que ele raramente é real, especialmente quando a gente fala de música. E o estudo da obra do Garrote comprova justamente o oposto.
Ele mostra que as verdadeiras revoluções, elas exigem uma reverência inicial fortíssima pela tradição. Ele não odiava o choro antigo para querer mudar. Claro que não, o garoto não destruiu o choro tradicional, ele amava aquele estilo e o compreendia assim do nível celular, molecular. Ele precisou primeiro dominar a linguagem rítmica dos conjuntos regionais, precisou dominar as técnicas mais absurdamente difíceis do instrumento, para só então ele ganhar o direito e a habilidade real de desconstruir essas regras. É a velha história, né? Só quem conhece perfeitamente a fundação de um prédio é capaz de derrubar uma parede de sustentação e trocar ela por uma viga de aço sem deixar a estrutura inteira cair na própria cabeça. É a melhor analogia. Ao injetar de forma cirúrgica o impressionismo europeu e a dinâmica do jazz norte-americano no nosso choro, ele literalmente reconstruiu a fundação da música brasileira de dentro para fora. Fascinante. E, bom, para amarrar tudo que a gente destrinchou aqui hoje, guiados pelas notas incríveis da Giza, a gente começou lá atrás com a imagem de um garotinho de 11 anos tocando banjo em São Paulo e acompanhamos a evolução dele até ele se tornar um verdadeiro poliglota dos instrumentos de corda. Dominando todos eles com maestria. Sim. E analisamos também como a mecânica de inverter os acordes conseguiu remover a lama acústica dos sons graves, criando aquele brilho mais agudo e médio que a bossa nova depois adotaria como padrão. A limpeza sonora que deixou a voz respirar. Exato. Além de investigar como a dissonância cromática do impressionismo e aquele volume dinâmico e imprevisível do jazz foram fundidos ao choro para criar aquela sensação constante de instabilidade e surpresa no ouvido. E eu acho muito importante lembrar que a gente também viu que por trás daquela capacidade atlética de tocar 32 notas em uma fração de segundos, existia ali uma compreensão muito, muito profunda da condição humana. Ele ensinou o violão mais técnico do mundo a chorar, sabe? A respirar e a dialogar assim de igual para igual com os maiores cantores do rádio brasileiro. Foi uma pavimentação completa da estrada que levou a nossa música a ser aplaudida e reconhecida globalmente. E o mais louco, tudo isso feito por um homem que partiu com apenas 39 anos de idade. É de deixar a gente sem palavras, isso nos deixa com um pensamento super instigante para quem está ouvindo refletir o resto do dia. O que seria... Olha, quando a gente descobre que a estética de um movimento musical, que é mundialmente famoso, foi gestada de forma tão profunda por um único indivíduo, que muitas vezes acaba ficando totalmente fora do radar do grande público, nós somos meio que forçados a olhar para o mundo ao nosso redor com outros olhos. A questionar o que a gente acha que sabe, né? Exatamente. Se o próprio DNA da música que nos define, que a gente ama, estava lá escondido nas cordas do violão do garoto, décadas antes daquela explosão comercial toda, quantos outros arquitetos silenciosos e pioneiros esquecidos estão sustentando agora mesmo as bases das tecnologias, da arte e da cultura que a gente consome apaixonadamente todos os dias? Gente que só tá lá esperando ser descoberta. Pois é, apenas esperando que alguém tenha a paciência e a curiosidade de investigar as suas origens a fundo. Nossa, é uma provocação e tanto. No fundo, acho que a história nunca é uma linha reta simples, né? Ela é sempre uma rede complexa, uma teia maravilhosa de influências totalmente invisíveis. E quanto mais a gente olha de perto com lupa, mais a gente percebe que o mundo é infinitamente mais rico do que o mapa oficial sugere. Com certeza. Tem muita história boa escondida. Bom, queria agradecer a todos por mergulharem nessas anotações conosco na imersão de hoje. Continuem sempre escutando nas entrelinhas das coisas, pessoal. Até a nossa próxima exploração.